Fala aí, turma, tudo bem? Olha eu aqui, meu nome é Celso, sou professor de inglês, eu sou especialista em inglês pro vestibular e estou aqui para fazer mais uma resolução de uma prova VUNESP. Eu vou fazer a prova da Medicina Jundiaí, agora a de 2024. Acredito que talvez você tenha visto a de 2025. Recomendo que, se você não viu, assista depois dessa e compare as duas provas. Eu insisti em fazer essa aqui, mesmo que já está um pouco mais antiga, 2024, pelo seguinte: essa prova aqui, ela foi mais difícil. Só que, se você chegar para qualquer professor e perguntar para ele sobre o nível dessa prova, dificilmente ele vai falar para você que está difícil. Por quê? Porque essa prova está super dentro dos padrões esperados para uma prova de vestibular da banca VUNESP. Seja concurso, seja vestibular, o que for. Só que eu sei como é que o aluno chega, eu sei como é que o aluno está preparado. E eu sei aquilo que tira o sono do aluno na hora da prova. Então, tem algumas questões aqui nessa prova que você vai saber, pô, mas como é que eu ia saber disso? Não tinha como saber. Eu vou te explicar quais são, por quê, e o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça nas provas que estão chegando aí. Então, tem coisas muito importantes aqui nessa prova que eu acho importante você saber antes de fazer essa prova. E eu quero que você entenda como é que a banca tem funcionado. Mas, a princípio, essa correção é baseada dentro do que você entende da sua realidade e o que a realidade que a banca propõe às vezes. A prova de 2024, que eu vou fazer agora, foi mais difícil que a de 2025. Então, você vai observar que de uma prova para outra, a banca deu uma maneirada. Ela passou a oferecer um pouco mais de lógica ao invés de pedir um conteúdo mais puro. Professor, mas eu nem ouvi falar que essa prova estava difícil e nem ouvi ninguém reclamando, contestando alguma coisa. Bom, vamos ser bem direto aqui. Se você está aqui, você já é uma minoria muito bem esclarecida. Não é nenhuma demagogia falar isso com você que está assistindo aqui. É só você olhar o número de visualizações desse vídeo, é só você olhar o número de inscritos que eu tenho no meu canal. Você deve estar aqui, você deve gostar muito do que eu faço. Mas quantas pessoas fazem isso que você está fazendo? Então, não tem demagogia nenhuma, é a pura realidade. Ninguém presta atenção no inglês. Você que está prestando atenção, você tem um diferencial muito grande. Isso pode representar muita coisa para você daqui a pouco. Então, o que eu quero dizer com isso? Você não ouviu ninguém falar que a prova estava muito difícil e que tinham questões esquisitas elaboradas pela VUNESP, porque ninguém liga para o inglês. É isso. Tá certo? Ninguém liga, ninguém presta atenção, ninguém valoriza. Então a banca faz o que quer, passa batido, ninguém nem chega a tirar dúvida com o professor. Ninguém me perguntou sobre essa prova. Ninguém me perguntou nada. E eu tenho coisas importantes para falar sobre essa prova e eu quero que você chegue na prova que você vai fazer sabendo das coisas que estão aqui nessa prova. Tá bom? Essa prova foi longa. Essa prova teve 11 questões de inglês. Eu vou repetir, 11. Uma de cartoon, abrindo a prova, e outras 10 com 2 textos. Eu não vou fazer os 2 textos de uma vez. Eu vou fazer o cartoon e depois eu vou fazer o primeiro texto. Aí vai ficar uma segunda parte que eu vou colocar para depois. Tá certo? Só para não ficar aqui falando por horas e horas. Vou ficar falando só por 1 hora só. Não quero ficar falando mais de 1 hora. Só isso. Então, eu vou trazer aqui a prova para você. Não vou fazer vinheta, não vou fazer nada, a câmera tá ligada, saiu falando aqui. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa seu like e se você tem qualquer dúvida, bota aí no comentário. Qualquer pergunta que você quiser fazer, qualquer prova que você queira que eu corrija, coloca aí que eu leio tudo, que eu respondo tudo. Dou conta de fazer tudo isso. Ninguém liga, só você. Isso vai fazer diferença para você. Então eu estou aqui para você. Vamos lá? Tá aí a prova. Primeira questão, cartoon. E me chamou a atenção que eu fiz essa questão com alguns alunos meus. E o que me chamou a atenção? Que a palavra-chave aqui era exatamente a palavra que eles não conheciam. Então tá aqui, ó. Vai começar. Tá começando. Que é um present perfect
que eu ensino lá no meu curso, tá? Mas dependendo do nível que você está aqui, você não vai assistir agora, você vai assistir só as coisas mais diretas para responder a questão. Se você está vendo isso aqui no começo do ano, aí sim, você vai aprender o que é um Present Perfect, não porque vai cair na prova, não porque vai ter uma questão sobre Present Perfect, mas porque você entende o que isso aqui quer dizer. Quer dizer que uma coisa teve uma ação, teve início no passado e tem uma influência no presente. Como é que eu leio isso aqui? Tem começado? Não. Não tem tradução, tem sentido. Você vai falar assim, já começou. Esse present perfect não tem equivalência no português, tá? Eu explico direitinho lá na aula. Começou o quê? O fall. Aí a fadinha fala para a bruxinha, bom, na verdade, de fato, é spring. Não, é fall. Eu posso sentir o cheiro disso. É o fall do patriarcado, patriarchy. Bom, se você é brasileira, se você é brasileiro, você já escutou isso aqui em algum lugar. O que está acontecendo aqui com o patriarcado? É a queda, não é? É isso que ela está falando. Fall é queda. Só que, qual é a graça da história? Você está percebendo que a bruxinha fala uma coisa e a fadinha fala outra. É a queda, não. É o spring. E aí, o que você talvez não saiba? Talvez você não saiba que fall, que está com letra maiúscula aqui, é uma estação do ano. Season, que a gente fala no inglês, né? Já vou te explicar o season. Então, aqui, ó, outono, season. E a fadinha mandando, não, é primavera. Então, toda a piadinha aqui tá baseada o quê? Piada, cartoon é sempre o quê? É uma surpresa que tá no final, o fechamento no final. E é o quê? É numa brincadeira com palavras, é numa ironia, é num sarcasmo, ou também, às vezes, numa ambiguidade, que é a resposta aqui, ó. O fall tem dois sentidos, é outono e é queda, é o verbo cair. Aqui está como substantivo, é a queda do patriarcado, certo? Toda vez que você tiver uma tirinha, você vai primeiro entender a piada, entender qual foi o efeito de humor utilizado nessa piada, nessa tirinha, nesse cartoon, e daí sim você avança. Se você tentar chegar pelas alternativas, você vai se dar mal. Porque as alternativas estão lá realmente para te distrair. O que a banca quer de você é avaliar o seu nível de leitura. Se o nível de leitura está bom, você vai acertar. Então você percebeu aqui, pelo seu vocabulário que conhece o outono e queda, esse duplo sentido, é a gracinha que ela fez aqui para chegar à queda do patriarcado, para te surpreender no final. O efeito de humor é sempre chegar com alguma coisa inesperada, inusitada, tá certo? Tá aqui, ó. Na construção do seu sentido, a tirinha mobiliza fundamentalmente o seguinte recurso expressivo. Eufemismo, o que é eufemismo? A pessoa não morreu, ela foi desta para melhor. Metalinguagem, o que é metalinguagem? Metalinguagem seria assim, um cartoon explicando como se desenha um cartoon, uma novela na qual, dentro da cena da novela, os personagens estão representando uma novela. Um escritor que escreve um livro sobre como escrever livros. Isso é metalinguagem. É a própria linguagem explicando aquela linguagem. Hipérbole, exagero. Ambiguidade é a resposta, você já percebeu. Pleonasmo não é exagero. Pleonasmo é repetição do óbvio. Subir para cima, descer para baixo, esse tipo de coisa. Tá certo? O que eu queria dizer para você? O Enem em 2015 já fez coisa parecida, porque é um recurso muito comum no humor, tá? Well, here it is, the season that I hate. Bom, aí é que tá. Chegou a estação que eu odeio. Come on, man. The kids are in school, they are in school, the leaves are turning. Vamos lá, Anne. As crianças estão na escola, o ar tá fresco, as folhas estão caindo. É a mesma estação, o outono, tá? Ela odeia o outono. Não tô falando sobre o outono, idiota. Eu tô falando sobre futebol. Quando começa o outono, começa também a estação de futebol. O que é o season? Começa a temporada. A piada está de novo aqui na ambiguidade. Um termo season tem dois entendimentos. Pode ser a temporada de futebol, a temporada do Netflix, nova temporada. Pode ser a estação do ano. Professor, mas qual que é a tradução? Não interessa a tradução. Interessa o sentido.
Tem tradução? Tem. Pode ser estação em um contexto, pode ser temporada em outro contexto. A hora que você aprende isso, você liberta a sua mente do conceito da tradução, é gabarito. Aliás, tem uma coisa para falar sobre gabarito, mas fica para um outro momento, tá? Você começa a acertar muito mais questão com mais tranquilidade. Na tira da série For Better or For Worse, a comunicação entre os personagens fica comprometida pelo quê? Pela ambiguidade do termo season, né? Letra A. As duas amigas divergem da opinião sobre futebol. Uma odeia, a outra é neutra. Então, não sei se há uma divergência. Letra B. Uma das amigas desconsidera as preferências da outra? Não está no papel isso aqui. Uma das amigas ignora que o outono é a temporada de futebol? Sim, é disso que eu estou falando, dummy, idiota. Letra C. Uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata. Está sendo maltratada, está sendo estúpida, está sendo grossa. Mas por quê? Não é essa a questão, tá? As duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season. Opa! E aí, letra C ou letra E? É porque ela não sabe que é temporada do futebol ou porque elas têm sentidos diferentes sobre a palavra? A habilidade e competência pedida pelo Enem aqui é que você perceba que o efeito do humor está sobre a ambiguidade. Então, a ambiguidade são sentidos diferentes. E olha a palavra que o Enem usa. Não é à toa que é a mesma palavra que eu uso. Sentidos, ideias, o que importa é o sentido, não é a tradução. Nem tanto assim, o significado. Fica com sentido que é melhor, tá? Portanto, aqui, na verdade, letra E. Toda a historinha está aqui. Perceba que quando você lê, entende e fecha, fica muito mais tranquilo, porque se você tentar resolver pela alternativa, você vai quebrar sua cara. Porque as alternativas estão desenhadas exatamente para isso, para te confundir, principalmente no Enem, tá? Então aqui, ó, uma das amigas ignora que eu tô na temporada de futebol. Talvez ela saiba, você não sabe se ela ignora. O que ela ignora? O que ela ignora é que a outra amiga está falando que é season de futebol, não season de outono. Porque talvez ela fale, não, agora eu tô falando do season de futebol. Ela, é verdade, pode crer. O futebol começa em maio aqui na Inglaterra. É isso. Tá certo? Como é que você sabe que na Inglaterra, professor? Bom, primeiro porque ela fala futebol, né? Segundo que elas estão tomando um chazinho. Terceiro, o outono começa, a temporada de futebol começa em maio, que é o outono deles lá. Não é? Não é. O outono deles lá é primavera, ao contrário do nosso aqui. Então, e agora? Como é que faz? Não sei. Isso não é importante. Então, saiba, isso não é importante. O importante é você entender o texto do texto. Entender o contexto do texto, beleza? Tá aqui, questão 41 a 45. Então, eu vou resolver as 5 próximas questões. Tem um texto aqui, com 4 parágrafos, e as questões 1, 2, 3, 4, 5, e a gente vai parar aqui, ó, a 45, tá? A gente para aqui. Essa aqui vai ficar pro próximo vídeo, não vai caber nesse vídeo aqui, ó. 45. O que eu falo para quem vai fazer uma prova VUNESP? Dá uma passadinha de olho nas questões. Será que já não dá para responder alguma coisa com coisas que você sabe? O que costuma cair numa prova da VUNESP? Então anote aí. Não cai. Muitos alunos me procuram, professor, e a gramática da VUNESP? Você ensina, claro? Aí você vira meu aluno e fala, não tem nada de gramática não, tá? Esquece. Gramática é o estudo das estruturas que vão nos ajudar a construir um texto ou uma linguagem que vai ser entendida por todo mundo que compartilha esse idioma. Isso é gramática. Por que você chama de gramática? Depois eu te explico que não é gramática. Porque tem questões de pronome, pronome relativo, modal verb, conjunção e uma porrada de vocabulário. São etiquetas. Essas etiquetas que a gente está dando aqui no vestibular são as mesmas que a gente coloca nas aulas e nos livros. Só que o que é ensinado nas aulas e nos livros não nos serve aqui. O que nos serve aqui é leitura de texto. Se a sua leitura de texto está comprometida, é porque te falta vocabulário.
Mas aí você vem comigo, tá o link aqui da plataforma, começa a estudar comigo, você vai passar a dominar o vocabulário. E aí você domina o texto. E é essa combinação, texto, vocabulário, vocabulário, texto. Uma vez que você entende texto, vocabulário, vocabulário, texto, você consegue aí sim aplicar as estratégias de prova. Talvez você é um pouco afoito, não me conhecia ainda, foi lá, estudou, você viu algum colega seu falando, o professor falou que é pronome, pronome relativo, modal verb e conjunção. Ótimo, você estudou esses termos, entendeu qual é a função deles no texto, porque é isso que a prova vai te pedir. A função deles dentro do texto, não a regra deles, tá? O que eles estão fazendo ali no texto? Vai acertar metade da prova. Então tem que fazer uma combinação. Texto e vocabulário, para acertar as questões de interpretação, conjunção, pronome, modal verb para acertar as outras. Mas tudo isso trabalha junto, paulatinamente. Um aluno hoje me mandou uma mensagem e falou, professor, eu finalmente entendi quando você fala que o inglês é igual redação no vestibular, não é como matemática. Assistiu uma aula, acabou. Não, eu tenho essas aulas. Pronome, pronome relativo, modal verb, conjunção. Assistiu? Pode ser que você comece a sair dessas aulas, você já sai acertando, mas não é sempre assim, falando a real para você. E às vezes só a aula não basta, você precisa do contexto. E é isso que a gente vai ver aqui, ó. Isso aqui é uma clássica questão de conjunção para a prova da VUNESP, tá? Tá perguntando para você do while. O que é o while? O while é enquanto que, ao mesmo tempo que. Para que serve? Você coloca duas ideias que estão acontecendo ao mesmo tempo. Você explica uma situação. Então, eu vou aqui tentar falar para você aproximadamente em português. Em breve, you will soon. Em breve você vai ouvir eles exagerando sobre o trabalho duro. Ao mesmo tempo que, enquanto que, estranhamente, diminuem o papel das habilidades inatas. O que é simultâneo? Numa relação temporal, acontece ao mesmo tempo? É letra A. Só que, o que a banca VUNESP gosta de fazer? Ela gosta de trabalhar com as diferenças, ela gosta de trabalhar com aquilo que tem mais de um sentido, porque o que ela quer não é que você memorize tabelas, ela quer que você seja um leitor, então quer que você perceba nas entrelinhas, no contexto. A banca errou aqui, tá? Já vou adiantar para você, a banca errou. Relação temporal tá muito aberto, mas poderia ser simultâneo, não tenho nenhuma, posso falar para você, errou. Porque a banca não quis colocar uma simultaneidade, aí falou, muda o nome, põe relação temporal. Continua a mesma coisa, tá? Então essa questão deveria ter sido anulada por duas respostas possíveis. Na verdade, do jeito que tá ali, era só a letra A a resposta, tá? Por quê? Porque o while trabalha com a ideia de contraste apenas quando ela começa uma frase, tá? Isso você só vai ouvir aqui, não vai ouvir em lugar nenhum, tá? Existe, se você for no dicionário, você vai encontrar while como um sinônimo do despite, tá? Ao passo que, enquanto que, você percebe? Enquanto isso acontece, outra coisa acontece. Tem essa ideia das coisas acontecerem ao mesmo tempo e serem contraditórias, opostas, que é o caso aqui. Ele está opondo. Enquanto uns exageram o trabalho duro, os outros diminuem o papel da habilidade inata. Tem uma foto do Cristiano Ronaldo, o texto é sobre isso. Até onde vai o esforço, até onde chega a habilidade e o que é mais decisivo? E o texto fala sobre isso. Então você tem um contraste aqui de ideias. Mas o ponto aqui, esse while está sendo usado, ainda mais da forma como ele está construído, como simultâneo. Mas eu sei o que a banca fez aqui. A banca tentou colocar como você lendo e perceber esse contraste entre um e outro. Se você fez essa prova e não fez uma reclamação, não fez um recurso, sugiro que se acontecer de novo, você faça. Presta atenção no que eu estou falando. Não estou dizendo que o while não pode ser a resposta aqui de contraste, tá? Ele pode ser em outro contexto, na forma da construção. Nesse aqui não seria. Mas eu sei como é que a banca trabalha. Eu sei o que a banca está fazendo aqui. E no mesmo ano, tivemos questões da mesma forma, com o while como contraste.
Por que a banca faz isso? Porque ela quer que você perceba o contexto e ela queria que você lesse. Por um lado, trabalho duro, por outro lado, valorização das habilidades, essa ideia de oposição, essa ideia de choque, e não carregasse a tradução de while. Se você correr agora e for ver a prova que você tem aí da Jundiaí, que você já assistiu, acredito eu, de 2025, você vai ver que você tem um while lá nessa prova também. E quando você vê o while naquela prova, você vai ver que a resposta que está lá é ao mesmo tempo que é o quê? Simultaneidade, que é a ideia. Só que às vezes essa simultaneidade traz dois conceitos que são tanto quanto contraditórios. Deu para você entender? Professor, o que eu faço? Leia o texto. Veja o que a prova está falando. Eles tentaram fugir do simultâneo aqui. Não deu muito certo. Porque uma relação temporal é uma relação de simultaneidade. O que é simultâneo? Acontece ao mesmo tempo. É uma relação temporal. Talvez quem elaborou pensou o seguinte: relação temporal, uma coisa aqui, depois a outra, uma sequência de fatos. Faltou alguém lá corrigir. Mas talvez dentro da VUNESP, acredite se quiser ou não, talvez parece que acontece a mesma coisa que acontece nos cursinhos por aí. O simulado de matemática tem um autor e o revisor. O simulado de física, química, tem um autor e o revisor. E inglês, larga a mão, deixa quieto aí. Vai que vai. Então, às vezes, o autor tem uma ideia. Claro, eu já fui autor também de simulado. Pô, a ideia foi o máximo. Mas precisa de alguém chegar e falar, pô, cara, eu entendi o que você pensou aqui, mas olhando fora de você, não dá. E esse negócio da pessoa revisar o próprio trabalho só funciona para escritor de alto calibre. Porque a pessoa não vai querer revisar o próprio trabalho, né? Vai fazer o mesmo trabalho de novo. Eu já sei. E não revisa direito. Então, sempre precisa de uma pessoa para revisar. Parece que ninguém revisou isso aqui. Tá certo? A resposta correta para mim aqui seria 41. Por que não poderia ser? Mas não pode ser o while como contraste? Pode, e eu vou trazer aqui para você o dicionário para ficar bem clara essa questão. Você está vendo a minha página do dicionário do Cambridge, com toda a desgraça de anúncio que tem aqui. Vou ocultar aqui para você não se distrair, tá? Para algumas pessoas... esse aqui eu não consigo ocultar, isso aqui vai ficar te atrapalhando, sinto muito. De verdade, não consigo ocultar esse. While, conjunção, a ideia, durante, ao mesmo tempo que... Olha aqui em português, enquanto. Certo? Olha aqui. Embora, enquanto, comparado com o fato. Aqui já tem uma ideia de oposição, percebe? Eu fiz todo o trabalho enquanto ele apenas lavou a louça. Eu fiz todo o trabalho enquanto ele só lavou a louça. Ele ganhou 50 mil, ele ganha 50 mil por ano, enquanto eu ganho meramente 20 mil. Tem a ideia de simultâneo, tem a ideia aqui do quê? Tem a mesma ideia de oposição. Professor, então será que a banca foi por aqui? Pode ter ido. Pode ter ido. Então eu tenho duas respostas. Continuo com duas respostas: simultâneo e contraste. E aqui, cadê? Conjunção, durante. Although, que você já conhece. Essa ideia de contraste, com certeza, é quando começa a frase, ó. Enquanto cuidar dos pais idosos pode ser estressante, é também muito gratificante. Enquanto, embora. E aí vai. Certo? Então, pronto. Tá aí a ideia que eu falei para você, que realmente existe essa ideia de contraste para a prova. Acredito que o autor pensou nisso, mas aí no caso você ficou com duas ideias, porque é simultâneo. Uma alternativa que a banca pode, uma justificativa que a banca poderia trazer para você. Você colocou temporal, mas não é só temporal. Não era só temporal. Ela era também de contraste. Então você tinha as duas ideias. Tá, mas aqui eu tenho uma, aqui eu tenho outra.
uma exclui a outra? Então, o certo era não colocar essa alternativa A. Porque não está errada. Assim como a E, se eu for olhar como aquele segundo exemplo que eu vi, também não está errada. Estou falando tudo isso para você, por quê? Para você perceber que a banca também erra, tá? A banca também comete seus equívocos. E o nosso papel é chegar na hora da prova tranquilo, consciente e perceber. Opa, tem coisa errada aqui. Porque como é a sua reação na hora da prova quando você não consegue fazer uma questão? Eu sou burro mesmo, estudei pra caramba e não aprendi nada. Você se sente uma pessoa horrível. Vamos lá então, mais um ano estudando esse negócio aqui, porque eu sou muito burro e não entendo nada do que esses caras falam. A banca também se equivoca, tá? E é do seu direito, quando a banca comete esse equívoco, a gente atrás. Então, professor, me ajuda a fazer o recurso? Ajudo, claro, com certeza. Se cabe o recurso, a gente faz, tá? A gente faz, ó. Eu às vezes eu falo assim, eu vejo claramente a resposta certa aqui. Mas é um vestibular, então da maneira como foi elaborado, você está indicando que essa resposta aqui não dá para eliminar. Eu acabei de mostrar para você uma questão do Enem. Eu falei, tava entre a C e a E. Aí no confronto realmente é a E, porque a base é isso aqui, ó. Na ausência da E, poderia considerar outra. Já seria uma inferência, que é uma outra habilidade que aparece no Enem também. Então, a sua preparação não é só tipo conteúdo. Vestibular não é campeonato de inteligência. O vestibular, infelizmente, é um sistema no qual mostra como você se dá bem dentro desse contexto. Tá certo? Vamos em frente. Você já entendeu porque eu vou fazer só metade da prova, né? Então, lembre do while como contraste, ao mesmo tempo que. É muito comum na prova, tá? 42, eu teria que ler o segundo parágrafo. Eu não vou ler o segundo parágrafo agora, porque eu acredito que você poderia responder muito mais rápido a 43. E aqui o reliable, você tem que saber. E essa é uma outra crítica que eu faço a essa prova da VUNESP. Eu entendo a banca chegando para mim falando, professor Celso, você concorda comigo que um aluno que vai competir no concurso tem que saber o que é reliable? E eu concordo plenamente. Os meus alunos já aprenderam essa palavra de tanto que viram. Por quê? A gente lê texto nas aulas. Quem vem na turma ao vivo, são 2 aulas por semana, a gente lê textos originais que vão aparecer na prova. Esse ano a gente leu um texto sobre brain rot na aula em fevereiro, que caiu na prova em julho, do meio do ano da Unesp. Não era o mesmo texto, mas era o mesmo assunto com o mesmo vocabulário, entendeu? Também não vou acertar todos os textos. Já acertei 2 vezes, mas não vou acertar todo ano, toda hora, mas os assuntos com certeza. Então, você passa pelos textos. No que você passa pelos textos, não é só o assunto e o vocabulário que a gente acerta. Eu tenho recebido muita mensagem falando assim, professor, o que eu fico mais feliz de ver é que a gente lê um texto, eu marco que não sei, e aí vai passando o tempo, as palavras que você fala na aula são as que aparecem no texto. A gente sabe quais são as palavras que você não sabe. Nós, professores, sabemos qualificar o nível do vocabulário para você. E o que você precisa saber. You rely, to rely on, confiar em, basear em, cruza sempre. Então, assim, você está falando que tem que saber essa palavra. Você fala que entende o que a banca está falando. Por que você está falando que essa questão está ruim, professor? Porque do jeito que ela foi colocada, era sabia ou não sabia. E na prova da VUNESP, normalmente, eles colocam uma palavra até um pouco mais complexa, e o lance é saber se você consegue derivar pelo sentido, não se você decorou o vocabulário. Aqui decorou, eu concordo plenamente. Se a banca fala para mim, Celso, o seu recurso não tem validade, porque a gente entende que reliable é uma palavra nível B2, e o seu aluno tinha que estar familiarizado com essa palavra, que é a letra A, alternativa A, confiável. Só que o meu aluno também que tenta chegar pelo contexto, ele poderia chegar em imprescindível, né? Conforme um hábito é mais imprescindível que inspiração. Ou seja, a inspiração não é imprescindível para ter resultado, mas o hábito é imprescindível. Isso aqui vale 100% para a nossa aula de inglês, tá? O hábito é mais importante que a inspiração, que o talento.
Só que eu sei que reliable não é imprescindível. Reliable é confiável. Então você tinha que saber sim ou sim. E isso não é um tipo de questão que a gente coloca aqui no inglês. Coloca nas outras matérias. As outras matérias, sim, colocam coisas. Você tem que chegar sabendo. O inglês você tem que saber texto e vocabulário. Tá? Mas não vocabulário porque você memoriza um dicionário, porque você leu bastante. Tá? E aqui a gente tem um problema. Para mim é um problema isso aqui, tá? 43, letra A, confiável. Mesma coisa aqui na 44, mas a 44 dava para chegar. Qual que é o problema na 44? Bias, essa palavra que significa, anote aí, viés. Então, um viés que valoriza o quê? O que é a coisa que é muito mais natural. Aí não tem jeito, eu tenho que ir no terceiro parágrafo. 45 poderia acertar também, mas a 43 aqui eu vou no parágrafo. Qual que é o parágrafo? Terceiro. Então, o terceiro está aqui. 1, 2, 3, 4. Terceiro parágrafo. Tais narrativas podem ser benéficas para as figuras celebradas que desejam parecer humildes e sábias. Mas pesquisas recentes na psicologia demonstram que enfatizar demais a importância do trabalho duro pode ser prejudicial em muitas situações profissionais, graças ao fenômeno conhecido como naturalist bias. O que é o naturalist bias? Eu vou explicar para você. O estudo sugere que as pessoas têm grande respeito por aqueles com talento inato, em lugar daqueles que teve que lutar pelo sucesso. Ou seja, em algumas profissões, mais vale você ser talentoso do que uma pessoa que foi buscar. É isso que está falando. Então, tem um preconceito contra pessoas famosas que tentam parecer humildes e sábias? Não, não é isso. Não é um preconceito, existe um favorecimento, um viés positivo para aquilo que é natural, tá? B. ênfase excessiva atribuída ao papel do trabalho árduo para a conquista de objetivos profissionais. Isso aqui é o que o pessoal faz, mas o termo naturalness bias faz o contrário. Ele tem um viés de favorecer aquilo que é talento inato. C. Tendência à exaltação do sucesso em qualquer situação profissional. Não é isso. É o contrário. Sucesso profissional que vem pelo talento de acordo com naturalist bias. D. Predisposição? Sim, a ideia de viés. Enaltecimento de talentos inatos? 100%. Em detrimento de valorização do empenho. 44, letra D. Tinha que saber bias aqui, mas eu respeito essa um pouquinho mais porque pela leitura aqui você poderia chegar. Se tem alguma palavra que eu falei aqui que você não entendeu, põe no comentário, eu respondo para você. Professor, não entendi tal palavra. Eu falo para você. Aí você vai falar, tá, mas eu vi aqui no dicionário tal sentido. Eu vou falar, roda um pouco mais, vê se você não vê ali embaixo. E aí é o sentido da palavra no texto que vai determinar para você, tá? 41, 42 eu pulei o segundo parágrafo. Eu vou ler o segundo parágrafo aqui para não ficar muito perdido, tá? No segundo parágrafo, citação, quote, citação de figuras famosas afirmam de maneira unânime que, aí eu vou ver quem são as figuras famosas aqui, Thomas Edison e Octavia Butler. Thomas Edison, genialidade é 99% transpiração e 1% inspiração, claramente favorecendo trabalho duro, o hábito, a rotina, a consistência e o lugar do talento. Octavia Butler, conselho para novos escritores. Esqueça talento. Se você tem, beleza, use. Mas se você não tem, isso não importa. O hábito é mais confiável que a inspiração. Um aprendizado contínuo é mais confiável que talento. Percebe? Podia ter imprescindível aqui. Isso que é a minha crítica àquela questão. Um aluno que não lembro, mas a banca vai falar, Celso, o aluno aprovado aqui tinha que saber o que é reliable. Você, Celso, sabe disso. Que o aluno tinha que saber reliable se ele tem a leitura de texto. Isso é verdade. Mas não é por aí que eu gosto de caminhar a prova, mas é isso mesmo. 43 foi A, 44, letra D. 45 a última, tá? No contexto do quarto parágrafo, o termo sublinhado em
num nível fundamental, nós acreditamos que mais perto uma coisa está do estado original, menos adulterada é, mais desejável é por sua vez. Ou seja, é o naturalness bias, de novo. Mas quem é o we? Questão de pronome. Se eu leio sem contexto, é quem? É quem escreveu e quem está lendo. Nós. É uma relação direta do escritor do texto, do autor do texto, comigo. Nós. Ou aqui, né? Aí eu pegar alguma parte. Mas não, é no contexto. Aí eu vou lá no contexto. E como é que é o contexto? Na psicologia do consumo, aí vem o termo que a gente já leu. Declara Malcolm Gladwell, o autor do estudo desse tópico. Então, isso aqui é dentro desse conceito, desse contexto. Então, dentro do contexto aqui, consumidores que preferem sintético, não, os consumidores preferem naturais. Então, são consumidores que preferem os naturais? Não, a preferência dos consumidores por produtos naturais. Mas, na verdade, está falando o quê? Dos consumidores em geral. Tem os consumidores têm essa tendência a preferir isso aqui. Não é só esse universo aqui. Esse tipo de questão eu desenho na lousa, às vezes, com matemática, universo. Consumidores aqui, do que ele está falando? Consumidores em geral. 45, letra C, por causa do contexto. Certo? Não foi fácil, tá? Não foi fácil de forma alguma. Muito difícil essa prova. Falta 42. Que eu já li. Que é para falar o quê? As citações, né? O que ele valoriza? Valoriza o trabalho. Não, eu já falei, né? Já falei isso aqui, ó. Só não respondi. Então, no segundo parágrafo, as citações das figuras famosas, o quê? Valorizam o trabalho em detrimento do talento. Letra A. Pessoas talentosas podem ser encontradas em toda a área de atividade. Nada a ver. Letra B. Prática diária, ok. É a chave para o sucesso. Na vida pessoal e profissional, essa segunda parte já não faz sentido. Letra C. Bom conselho de pessoas boas que ajudam a manter os jovens para lutar por seus sonhos. Nada a ver. Sucesso vem apenas para as pessoas com experiência naquilo que fazem. Letra E. Talento pode ser irrelevante se não for seguido por trabalho duro. Essa sim, com certeza, combinação correta. Então, 41, contraste com debate. Poderia ser a A. 42, em debate, letra E. 43, letra A. Critiquei, mas enfim. 44, letra D. E 45, letra C. Difícil essa aqui. Essa aqui foi bem difícil, tá certo? Vou parar por aqui. Daqui a pouco você pega a segunda parte, tá bom? Bom, deixa seu like, se inscreve no canal, passa para os colegas e se você quer vir estudar comigo, já entra aqui na plataforma. Tudo isso que eu falei tá bem detalhado em aulas com resolução de exercício em vídeo, tudo lá na plataforma, que tá muito boa, viu? Não é porque eu fiz não, mas tá muito legal. Quem falou isso para mim, as pessoas que falaram isso foram os alunos que estudaram comigo, inclusive aqueles que foram aprovados nos cursos que vocês querem. Parar de falar agora e vejo você na próxima. Valeu, tchau, tchau, até mais.